gente, me perdoem aí o tempo que eu fiz vocês esperarem, mas realmente pro Face vai ser difícil a gente transmitir hoje. Tá dando um monte de problema aqui e a gente continua aqui pelo Instagram, amém? Vamos lá. Importante é a gente começar aqui, depois, se der certo, a gente passa lá pro Instagram. Oi, Dri, boa noite, paz do Senhor. Avisa quem você puder aí para mim, tá bom? O Face não deu certo. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre a cruz vazia. Nós falamos sobre o que Jesus passou na cruz, o porquê que ele sofreu tudo aquilo, né? O que ele sofreu por mim e por você. E hoje nós vamos falar um pouco do plano de Deus, né? Mas antes disso, vamos orar, amém? Senhor, meu Deus e Pai, te dou graças, Senhor, por mais esse momento, essa oportunidade que nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Estamos em mais de 2 pessoas, Senhor, reunidos. E a palavra diz que quando estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em Seu nome, ali o Senhor estaria. Então nós cremos que através do Seu Espírito Santo, o Senhor se faz presente em nosso meio e em nossa vida. Vamos iniciar aqui, Senhor, a leitura da Tua Palavra e o aprendizado daquilo que o Senhor tem para se revelar a nós, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos traga esse entendimento, essa revelação, e que tudo seja feito dentro da Sua Palavra, de acordo com a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Ai, que benção. Foi só a gente orar, o Facebook já abriu, ó, né? Então, gente, deixa eu só ver aqui, me dá mais 30 segundinhos, deixa eu ver se eu consigo fazer essa bênção aqui funcionar, amém? Se for, vai ser uma bênção. Vamos ver. Ah lá, não tem. O Facebook não está deixando eu entrar com a gravação do vídeo, não está deixando, né? Já está falando que o vídeo está ao vivo aqui, mas eu não sei que vídeo que está ao vivo, porque, bom, se estiver gravando, amém, vai ficar aparecendo aqui, eu vou ficar aqui no Insta. Inácio, boa noite, Deus abençoe. Gente, então vamos começar a leitura lá em Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 12, amém? E diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Aqui é Maria Madalena e Maria, a mãe de Jesus. Elas foram levar os aromas, porque na sexta-feira, como Jesus morreu, já era 3 horas da tarde, e o sábado começava às 6 da tarde, o dia naquele tempo, pelo calendário judaico, não começava às 0 horas, meia-noite, como é para nós hoje, começava às 6 da tarde, então sábado começava, ele ia das 6 da tarde da sexta até às 6 da tarde do sábado, o dia judaico era contado dessa forma. Então eles tiveram 3 horas praticamente para pedir o corpo de Jesus após a sua morte, tirar ele da cruz, preparar ele e sepultar ele, e isso antes das 6 horas do sábado. Então entende-se aqui que logo no primeiro horário, na madrugada do domingo, Maria e Madalena correram até o sepulcro para terminar as preparações ali do corpo, do sepultamento de Jesus, né? Porque as coisas devem ter sido feitas muito rápidas e elas ficaram preocupadas que poderia ter feito as coisas de mal feitas, né? Enfim, não havia outra justificativa para elas voltarem ao túmulo e preparar o corpo que já estava sepultado. Bom, vamos continuar aqui. E no versículo 2: e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Apareceram 2 homens para Maria e para Maria Madalena. E estando elas, olha só a palavra, a expressão que a Bíblia usa, estando elas possuídas de temor,
não era de medo, não era de terror, era de temor. Elas pressentiram que aquilo ali era uma visão de algo celestial, algo da parte de Deus. Baixaram os olhos para o chão e eles lhe falaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras. Aqui os anjos confirmaram a profecia da ressurreição de Jesus. E voltando do túmulo anunciaram a todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que estavam com ele. Aqui uma curiosidade, aos 11, por que os 11? Porque Judas aqui já havia se matado e eles ainda não tinham escolhido a Matias como 12º apóstolo, discípulo. Então por isso que estavam só os 11. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, a mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Então, gente, naquela madrugada do sábado, Jesus morreu na sexta-feira, sábado, no domingo. Rodrigo Carlos, boa noite, Deus te abençoe. Jesus, cumpre-se a profecia, ele é morto, crucificado, morto, e ao terceiro dia ele ressuscita, Ele ressuscita. E a partir daí nós temos a mensagem da cruz vazia, Esses dias nos devocionais eu tenho falado sobre a cruz vazia, que nós cristãos, nós temos que olhar para a cruz e não ver a cruz como um sinal de maldição, um sinal de tristeza, um sinal de sofrimento. Não, ela foi instrumento para que Jesus pagasse o preço dos nossos pecados, mas a cruz vazia, ela representa para nós cristãos vitória, esperança. Toda vez que eu olho para uma cruz vazia, eu vejo ali a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo sobre o inferno, a vitória de Cristo sobre o mal, sobre o pecado. E Cristo venceu aquilo por mim e por você, porque isso era um plano de Deus. Deus tinha esse plano. Quando nós pegamos a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos que tudo faz parte, desde a queda de Adão, Deus tinha um plano de redenção para o homem. Porém, através da lei, através de suas próprias forças, através de seu esforço, através do seu caráter, o homem não consegue e nunca conseguirá ser justificado diante de Deus. O homem não consegue se justificar por suas obras, por suas atitudes, ser merecedor da salvação do Senhor. Boa noite, Giane. Então Deus viu que ali não havia forma do homem ser salvo, e todo aquele plano que Deus tinha de ter o homem ao seu lado como seu amigo, como ele fazia com Adão, Deus viu que não havia mais forma, porque o pecado, a maldade já havia se enraizado no nosso DNA. E a palavra diz que pela lei, por suas próprias forças, ninguém foi salvo. Só havia uma forma do homem ser salvo. O homem realmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, se voltar para Deus com o coração arrependido, com o coração contrito. Se arrepender dos seus maus caminhos e buscar estar justo, santificado diante de Deus. Por sacrifícios, isso não deu certo, porque as pessoas sacrificavam, faziam as coisas, mas aquilo era um ato religioso, eram gestos, eram rituais. Dentro de si, no seu coração, não havia arrependimento de más obras ou de pecados. Não havia um amor sincero para com Deus.
não havia um desejo de ser uma pessoa diferente, de abandonar o pecado, as más práticas e tentar levar uma vida santa com Deus. Era um cumprimento. Se eu matar um boi, eu consigo a expiação de tal pecado. Se eu matar uma pomba, se eu sacrificar uma pombinha, um cordeiro, enfim, né? Tem bastante coisa aí no Velho Testamento que nos ensina a respeito disso. Mas nada disso era sincero. Então Deus precisava de um plano, de um único sacrifício que fizesse com que o homem, através da sua fé verdadeira, legítima, inegável, se fizesse justo diante de Deus. E aí é onde entra Jesus. Jesus entrou num plano de Deus para ser o Cordeiro Santo, o Cordeiro vivo, aquele que iria entregar a sua vida para pagar todos os nossos pecados, os pecados de todos os homens que nasceram, que viviam e que iriam nascer depois desse sacrifício, perdoando de cada um desses homens todos os seus pecados, os pecados que foram cometidos, que estavam cometendo e os que ainda seriam cometidos. Jesus veio com esse propósito. Então, Jesus foi o Cordeiro Santo de Deus, o último sacrifício, o último sangue derramado como sacrifício para Deus, né? E aí a gente pode ler esse plano de Deus lá em João. Nós vamos aqui basicamente embasar todo esse nosso bate-papo no livro de João, Evangelho de João. Algumas coisas vão sair um pouquinho, mas a maioria do Evangelho de João, porque eu quero que ao final desse estudo, durante essa semana, você pegue o Evangelho de João e leia ele do início ao fim, para você entender o plano maravilhoso de Deus, né? O Evangelho de João, ele é maravilhoso, ele é tremendo para isso. Então vamos ver lá, em João 3,16, diz assim, pega aí papel e a caneta abençoada, anota aí tudinho hoje, ó. Pega a caneta aí para você não esquecer, hein? João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus aqui, ele tem um plano de salvar a humanidade, através de um único sacrifício. Jesus se coloca nessa condição. Muitas vezes nós nos perguntamos quem matou Jesus. Quem matou Jesus foram os judeus. Não, não foram os judeus. Os judeus não tinham poder para matar Jesus. Quem matou Jesus foram os fariseus. Não, os fariseus não tinham poder para matar Jesus. Quem matou Jesus foram os romanos. Não, os romanos não têm poder, não tinham poder para matar Jesus. Quem matou Jesus então foi o diabo. Não, o diabo não tem poder para matar Jesus. Quem matou Jesus foi a sua decisão, foi o seu amor por mim e por você. Jesus decidiu entregar a sua vida por nós. O grande amor de Jesus pelo homem foi o que levou ele à morte. E Jesus, como ele diz num determinado versículo aqui que nós vamos ler, que agora me fugiu de onde está, ele fala assim: ninguém toma a minha vida, eu a dou porque eu tenho poder para tomá-la de volta. Então Jesus se viu num grande dilema entre morrer ou matar. Jesus, ou ele morria por nós, ou através da nossa condenação nós não teríamos mais essa justificação e todos nós seríamos condenados à segunda morte, à morte espiritual. Então aí, nesse grande plano de Deus, Deus entrega Jesus para sofrer por nós, para pagar os nossos pecados, para ser o sacrifício vivo que todos nós precisávamos ter. E aí sim, mediante a fé em Jesus, mediante a crença em Jesus, que aí sim é o que está no coração do homem, aí não há mentira, não há engano, porque Deus conhece os corações, o homem teria um caminho de salvação, e Deus saberia que esse desejo do homem, esse arrependimento, esse temor, esse amor do homem para com Deus seria algo verdadeiro e não apenas um sacrifício. Então, por que nós vemos hoje
nós vimos a cruz vazia. Vamos lá em João 10, capítulo 10, versículo 17 e 18. João 10, 17 e 18 diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Por isso o Pai me ama. Olha só, Jesus falando por que Deus ama tanto ele. Porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. E esse mandato eu recebi do meu Pai. Então aqui Jesus, ele já traz para a gente uma mudança de pensamento, uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento que nós cristãos temos que ter. Nós não devemos julgar, odiar os judeus, os romanos, ninguém por ter matado Jesus. Jesus se entregou. Ah, mas os caras eram maus, eles julgaram. Sim, Deus já sabia que eles iam fazer aquilo. Dentro da palavra, você lê no Evangelho de João aqui, você vai encontrar Jesus falando: porque o homem amou mais ao mundo e a maldade do que a Deus, por isso ele matou o Filho, né? Eles foram instrumentos, mas o plano de Deus era esse. Jesus poderia ter saído da cruz, sim, ele poderia ter descido da cruz, mas ele preferiu se levantar de um túmulo, para que se cumprisse todo o plano de Deus de redenção e de salvação para nós dos nossos pecados. E agora, mediante esse gesto de Jesus, a cruz vazia representa para nós a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Jesus venceu isso por mim e por você. Eu e você não teríamos condição de fazer nada por nós mesmos. Estaríamos condenados à condenação eterna, ao fogo eterno, ao inferno, porque nós não teríamos condições de nos justificar diante de Deus. Mas agora, olhando a cruz vazia, nós vemos que Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia e veio através disso nos trouxe salvação. E o que nós podemos fazer para ser salvos? Essa é a grande mensagem que eu quero trazer hoje para você, e que você, meu irmão, minha irmã, compartilhe isso com quem você conhece, com quem você ama, com quem você não conhece, com quem você não gosta, porque a salvação é para todos. Jesus fez isso para todos, por mim e por você, por quem eu gosto e por quem eu não gosto, por quem me ama e para quem me odeia. Então a salvação é para todos. Jesus não fez distinção. Ele morreu por todos, por quem ele sabia que iria aceitá-lo e amá-lo, e por quem ele sabe que hoje blasfema, não aceita, não acredita, mas não importa. Jesus, o seu amor foi tão grande que ele pagou o preço por todos. Ele não foi seletivo. Ah, eu morro pelo Emerson, mas não morro pela Giane, ou vice-versa. Não, Jesus morreu por todos. E o que nós precisamos fazer para ser merecedores dessa salvação? Ah, eu preciso acreditar em Jesus. É um pouco subjetivo. Acreditar, você pode acreditar em várias coisas. Você pode acreditar em Papai Noel, você pode acreditar em Saci Pererê, você pode acreditar em ET, você pode acreditar que os tsunamis surgem por conta de um terremoto que dá no fundo do mar. Você pode acreditar em várias coisas, mas acreditar em algo é diferente de crer em algo. Eu acredito que o homem foi à lua. Isso não me traz salvação. Não é esse tipo de acreditar. Nós estamos falando aqui de crer, de toda a sua alma, de todo o seu coração, né? Então, vamos ver lá em João capítulo 3, versículo 3, o que nós precisamos fazer para ser salvo. O que você precisa fazer para ser realmente salvo, ser merecedor todo esse gesto que Jesus fez. E diz assim, João 3, versículo 3: e a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, para nós sermos salvos, nós precisamos nascer de novo. Ah, mas o que é nascer de novo? É como diz lá o Nicodemos, né? É como que eu posso voltar
para o ventre da minha mãe e nascer de novo. Não é esse nascimento da carne. Jesus disse: todo aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário nascer de novo é você morrer para você mesmo, morrer para a sua carne, morrer para os seus desejos, morrer para o seu egoísmo, morrer para o seu pecado, morrer para o seu pecado e voltar a ser uma nova criatura, um homem e uma mulher totalmente diferente. Então, nascer de novo significa arrepender-se dos pecados. Então, para você ser salvo, para você ter a certeza que você tem a salvação, você precisa fazer 3 coisas. Nós vemos aí muitos pregadores, muitas igrejas fazendo discursos, fazendo uma excelente pregação, aquela pregação que faz você chorar e tal, e no final de tudo faz um apelo: quem quer aceitar Jesus, vem aqui, levante a mão, vem, fala: você aceita Jesus? Eu aceito, movido pela emoção, movido por uma série de coisas. Então faz uma oração comigo, repete comigo: eu não sei o que, aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, amém, aceitou Jesus e sai dali. Ele sai dali achando que ele ganhou uma alma para Cristo, e a pessoa sai dali achando que a partir daquele momento ela está salva. Mas eu quero dizer para você que a salvação, ela não depende de uma decisão do homem. Não é você tomar uma decisão: eu aceito Jesus e a partir de agora eu sou uma nova criatura. Não é assim que funciona. Confessar a Jesus faz parte, sim, mas não é algo de decisão. Aceitar a Jesus e ser salvo é algo que vem de regeneração. O que é regenerar? É pegar aquilo que está estragado e aquilo vir sofrendo um tratamento e voltar a ser novo. Naquele momento que a pessoa nunca entrou numa igreja, de repente ela entra, ela ouve falar de Jesus, e como ela pode aceitar a Jesus e ser salva se ela não conhece nem o plano da redenção, nem o que significa aceitar a Jesus, nem o que ela precisa fazer para que realmente o Espírito Santo possa habitar dentro dela, que é o sinal de quem está salvo, de quem realmente aceitou a Jesus. Uma frase, ela sai dali, ela não teve arrependimento de pecado, ela não teve transformação, ela não mudou os seus hábitos, ela não mudou o seu pensamento, ela não mudou os seus costumes, o seu modo de agir, de falar, de pensar. Ela continua sendo exatamente a mesma pessoa. E como que ela pode sair dali e falar: eu aceitei a Jesus, eu sou salvo porque um dia lá atrás na igreja eu aceitei a Jesus? Esse é um grande engano que nós estamos vivendo hoje. Esse é um grande engano que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho conversado com irmãos evangelistas e eles me falam: ontem eu fui em tal lugar e tantas almas aceitaram a Jesus. 10 almas, 6 almas, 10, 5 almas foram salvas. Não foram salvas. Aceitar a Jesus e ser salvo é um processo, como Jesus falou, de nascer de novo, de regeneração. Não é simplesmente, não está no poder do homem falar: eu aceito a Jesus, estou salvo. Então estaremos voltando àquele velho sacrifício, onde sem arrependimento verdadeiro de coração, sem transformação de vida, sem entendimento do que é o Evangelho, do que ele significa, qual que é o plano de Deus, e você ler, e você aprender, e você entender, e isso entrar no seu coração, e isso queimar dentro de você, para que você queira realmente viver isso. Isso não é ter aceitado a Jesus, isso não é nascer de novo. Isso não é nascer de novo. Precisamos desse passo. O aceitar a Jesus é o primeiro passo. Existem outros que precisam ser concretizados para que a pessoa realmente tenha um novo nascimento, uma transformação, e essa transformação realmente reflita que a pessoa está salva em Cristo Jesus, porque há algo dentro dela se transformando. Não existe salvação sem transformação. Não existe salvação sem transformação.
Não há forma da pessoa falar que aceitou a Cristo sem se arrepender de seus pecados. Não há forma da pessoa falar que ela está regenerada se ela não tem mudança de vida. Não há forma do Espírito Santo, que é o sinal que ele recebeu a Cristo. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus o que acontece quando uma pessoa realmente aceita Cristo e é salva. Que Cristo vem habitar dentro dela. Se dentro dela ela está imunda, imundícia, pecado, não houve nada de mudança. Não houve nada de mudança. Amém? Então, para deixar um pouco claro isso daí. Então, para ser salvo, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Crer na morte de Cristo. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. O crer não é acreditar que Cristo existiu, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Eu acredito que Cristo existiu, mas eu creio nele. O crer é querer viver esse Evangelho, essa palavra. É saber que essa palavra tem poder na minha vida e que a partir de hoje eu não posso viver mais sem ela. Isso é crer. Acreditar é outra coisa. Acreditar não traz mudança de vida. Crer é você querer mudar de vida, porque você entende que essa palavra é vida para você e você precisa viver de acordo com ela. Amém? Vocês estão me entendendo? Tá, amém? Amém. Então, o primeiro passo, basicamente aqui eu relacionei 3 passos para que a gente realmente consolide. Quando eu falar assim, eu sou salvo, eu aceitei a Jesus, então eu tenho a salvação. Ou que você conversar com alguém, ou que você for pregar o Evangelho para alguém, que você, antes de falar para aquela pessoa que ela está salva, para que ela não viva uma vida de mentira, achando que porque ela falou uma frase um dia, ela está salva, e depois quando ela morrer, ela vai ver que não foi nada daquilo. Precisamos ter essa consciência, precisamos pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilos de que nós estamos pregando o Evangelho e que as pessoas que nós estamos tentando levar a Cristo realmente estão vindo a Ele, não estão sendo enganadas, ludibriadas por uma falsa confissão de fé ou uma confissão de fé que acabou ali, depois dali não tem mais nada, então não significou nada. Amém? Então vamos lá, passo 1. Primeiro passo, você olhar para a sua vida, você ouviu a mensagem da cruz, você ouviu o Evangelho, você foi confrontado com o pecado, aquilo te impactou, porque o Evangelho que não tem impacto na vida com uma pessoa, o Evangelho que não confronta uma pessoa, o Evangelho que não bate de frente com uma pessoa, não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é aquele Evangelho que bate de frente com esse mundo, com todas as práticas, com o nosso modo de vida. Você não pode ter levado uma vida toda longe de Jesus e quando você ouve falar de Jesus, você fala, nossa, eu sempre fiz aquilo que Cristo queria. É mentira. É mentira. Não há como, não há forma. Então você está dizendo que Cristo por você morreu em vão. Cristo por você morreu em vão. Que você foi o mais santo dos homens, porque até agora nenhum, segundo a Bíblia, foi justo, autossuficiente. A palavra de Deus diz, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a palavra de Deus diz, não há um justo, nem sequer um. Então, não há como. Quando você ouve falar do Evangelho, quando você ouve o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz, o Evangelho da salvação verdadeiro, ele te confronta com o seu pecado. Ele coloca você para pensar. E aí você pensa sobre a sua vida. E você precisa se recusar tudo o que há nela, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Você se coloca contra, fala, eu não quero mais viver assim, eu não posso ser mais desse jeito. Isso não está de acordo com a vontade de Deus, não está de acordo com o que Deus quer que eu viva. Eu preciso me recusar a isso, eu preciso me render à vontade de Deus.
Nós temos que negar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa carne. Aquilo que a gente pensa que é certo, que acha que é do nosso jeito. Nós temos que negar isso e ir em direção a Jesus, ir em direção a Deus. Isso é arrependimento. Quando eu me nego para viver aquilo que Deus quer que eu viva, quando eu vou em direção a Deus, aí sim é um arrependimento de verdade. Eu ouvi o Evangelho me fez eu me confrontar comigo mesmo, e eu não quero mais aquilo. Eu não quero mais aquilo, eu quero viver algo diferente, eu quero viver a vida de Deus, eu quero viver o plano de Deus na minha vida. Isso é arrependimento. Se você ouve o Evangelho e você não pensa em mudar nada na sua vida, mas ainda assim você fala que aceitou Jesus, não teve arrependimento. Não teve arrependimento. Vamos ler lá em Mateus capítulo 3, versículo 7. Mateus 3, versículo 7, do 7 ao 10, diz assim: Vendo eles, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, isso aqui é João Batista, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Oi, Sandra, boa noite. Deus abençoe, que legal. E João Batista disse: produzi frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Produzir bons frutos de arrependimento é você olhar para você mesmo e reconhecer tudo aquilo que você faz de errado, que não está de acordo com a vontade de Deus, que não está de acordo com o evangelho da cruz, o evangelho da salvação, o evangelho do perdão dos pecados. Se ele foi verdadeiramente pregado a você, se foi o evangelho verdadeiro de Cristo, pelo qual Cristo veio ao mundo e morreu. Esse é o evangelho verdadeiro de Cristo. Atos 3,19, vamos dar uma olhadinha lá. Atos 3, versículo 19. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, para que o meu pecado, o gesto de Jesus, cancele, anule, pague o meu pecado, risque o meu pecado da minha caderneta que eu vou ter que pagar depois, eu preciso me arrepender e me convertei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Eu falar que eu aceito Jesus sem me arrepender dos meus pecados não significa nada. Não significa nada. Ir na frente da igreja e falar: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, e faz a oração e vira para trás, olha a nova família que você ganhou, e a pessoa sai dali, não está arrependida de nada que ela fez na vida dela. Não vale de nada. Nossa, irmão, é muito duro isso que você está falando. Eu demorei 24, 25 anos para entender isso. Edgar Lugo, gente, estamos aqui com o irmão lá do México. Deus te bendiga, irmão. Abraço. Que legal. Então, gente, é necessário ter, primeiro passo, você se confrontar com o seu pecado e se arrepender. Se arrepender. Amém? Segundo passo, a partir do momento que você se olha para você, vê o quanto você é pecador, o quanto você é sujo, o quanto você diante de Deus é imundo, o quanto diante de Deus você não é nada. Você se arrepende disso. Abraça, compadre. Você se arrepende disso. E você fala: e agora? Como eu posso pagar isso? Como eu posso
pagar os meus pecados, nós não podemos pagar. Aí entra reconhecer o porquê que a cruz está vazia, porque Jesus ali, reconhecer que Jesus morreu, Jesus sofreu para pagar esse pecado que você agora está enxergando, que você está arrependido de possuir. Você reconhece que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Aí você aceita Ele como seu Salvador e como seu Senhor, para que Ele possa limpar o teu coração de toda culpa, de todo pecado, de todo jugo. Ele pagou o preço no meu e no seu lugar. Amém? Vamos ler lá em Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículos 9 e 10. Romanos 5, 9 e 10 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Vamos ler de novo, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira de quem? Da ira de Deus. Precisamos entender que Deus é Deus. Precisamos voltar como povo cristão, como igreja de Cristo. Precisamos voltar a ler o Velho Testamento, lá de Gênesis, e entender quem realmente é Deus. Deus é poderoso, Deus é grandioso. Deus não é esse grande Papai Noel que as igrejas estão pregando hoje em dia. Deus, ele é justiça, e a justiça de Deus, ela é séria, e a justiça de Deus caindo sobre mim e sobre você, estaríamos condenados, todos nós estaríamos condenados. Aqui quando fala que por ele seremos salvos da ira, não é da ira de diabo, não é da ira de demônio, é da ira de Deus. É da ira de Deus. Se não fosse Jesus, estaríamos condenados a sofrer o julgamento de Deus, e pelo julgamento de Deus, por conta da sua justiça, ele seria obrigado a me condenar, a mim e a você. Deus não é bonzinho. Deus é amor? É. Deus é misericordioso? É. Mas Deus é justiça. Deus é justiça. Deus é justiça. Então a Deus não haveria como me perdoar sem eu ter condição de ser perdoado, porque eu não teria como me justificar diante de Deus. Seria uma injustiça Deus perdoar a mim e não perdoar a você. Então, a ira que nós somos libertos, que nós somos salvos mediante o gesto de Jesus, é a própria ira de Deus. Muitos terão uma surpresa muito desagradável quando chegarem no fim das suas vidas, ou quando Cristo voltar. Estão vivendo um evangelho que não confronta o homem com o pecado. Estão vivendo um evangelho que não faz o homem a reconhecer o seu pecado, se arrepender dele, se converter dos seus maus caminhos, buscar em Cristo Jesus o perdão e a regeneração da sua vida, para aí sim ser salvo. Estão achando que por estar numa igreja e da boca para fora dizer que aceitam Jesus, que acreditam em Jesus como seu Salvador, que estão salvos e seguem a sua vida como se nada devesse mudar. Esse é um grande erro. Esse é um grande erro, e isso vai levar muita gente para o inferno. Muita gente está indo e irão para o inferno por conta desse evangelho mal pregado, mal anunciado. Mal anunciado.
mal anunciado, infelizmente. Infelizmente. Bom, vamos lá. Vamos ler lá em Tito, capítulo 2, versículo 14. Gente, é muito sério isso. É muito sério. Poderíamos estar aqui falando de um monte de coisa legal, um monte de bênção, promessas, prosperidade, coisas bonitas. Poderíamos estar falando de salmos, de coisas assim, mas de verdade, não é isso que vai te salvar. O que vai te salvar é você reconhecer que você é um pecador, que você precisa mudar de vida e que só há um caminho. Só Jesus pode fazer isso por você. Tito capítulo 4, capítulo 2, verso 14 diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimirmos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Versículo 15: dize essas coisas, exorta e repreende também com autoridade, ninguém te despreze. É o que nós estamos fazendo aqui agora, exortando, repreendendo. Precisamos ter uma reflexão de como foi o meu momento com Cristo. Foi um momento onde eu me vi diante dos meus pecados, onde eu me arrependi de tê-los cometido e acredito e vi que só em Cristo eu tenho essa salvação, e a partir daí eu abraço, eu quero Cristo como meu Senhor e Salvador e começo a mudar de vida para que eu seja digno dele habitar em mim, o seu Espírito Santo habitar em mim, fazer morada em mim e me transformar. Esse é o Evangelho da salvação. É isso que salva. É isso que salva. Amém? Então nós já vimos, primeiro passo, reconhecer os nossos pecados, nos arrependermos dele. Segundo, ver que não há outra forma de sermos libertos e perdoados dos nossos pecados a não ser através de Cristo e pelo seu gesto na cruz. Não há outro caminho. E terceiro, pedir a Ele que Ele seja o Senhor da minha vida, reconhecer aberta e verbalmente, publicamente, que Jesus, além de nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Que a partir desse momento, Jesus como Salvador, Ele também é o meu Senhor. E eu passo a viver uma vida de acordo com as ordens do meu Senhor, com o plano que Deus tem para mim. Vamos ler lá em 1 João capítulo 2, versículo 23. 1 João capítulo 2, 23 diz assim: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer, que desde o princípio ouviste, também permanecer vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, mas você falou no começo, Emerson, que eu confessar que eu aceito Jesus não me dá salvação. Lembra que nós falamos que o sacrifício de Jesus foi para que se parasse o sacrifício ritualístico e viesse a ser agora um sacrifício de coração, de fé, de todo entendimento, de todo o coração, de toda a alma. A partir do momento que eu reconheço que eu sou um pecador, que eu olho para mim e vejo o tanto de coisa errada que eu faço, que pelos meus pecados eu sou condenado, que eu não tenho esperança, e aí de repente eu olho para a cruz e vejo a cruz vazia, Jesus não está mais lá. Por quê? Porque Ele ressuscitou, Ele morreu, desceu ao inferno,
venceu a morte, venceu ao diabo, tem as chaves da morte e o inferno em suas mãos. E Ele tem toda a autoridade de perdoar os meus pecados. Eu reconheço que só em Cristo há esse caminho, há essa salvação. E a partir daí eu confesso que eu creio no gesto de Jesus na cruz. Que eu recebo, eu aceito, eu desejo Ele como meu Salvador e meu Senhor. Esse gesto, essa fala minha, essa confissão, ela foi precedida de um arrependimento daquilo que eu sou, de um entendimento de que Jesus é o meu caminho. E aí de todo o meu coração, o que eu estou professando é o que está no meu coração, e isto Deus está vendo. E aí eu posso ter a certeza que a minha confissão não são palavras ao vento, não são palavras em vão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz lá em João, 1 João 1,12, vamos ler. João, não é 1 João, João. João capítulo 1, versículo 12. Vamos ler lá. A Bíblia diz assim: mas a todos quantos o receberam, a quem? A Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não é, ele não falou aqui naqueles que falarem que me aceitam, naqueles que dizem que acreditam em mim, naqueles que... Não, ele falou aqueles que creem. Por isso que crer é diferente de acreditar. Parece que são a mesma coisa, mas não é. Não é. Não é. Crer é diferente de acreditar. O acreditar é algo racional ou irracional. O crer, ele vem de dentro do seu coração, de dentro da sua alma. Quando você crê em alguma coisa, você muda a sua vida por aquilo. Você entrega a sua vida por aquilo. É diferente. Procure esse entendimento. Não tem como eu pôr na sua cabeça. Não tem como eu expressar de outra forma. Você precisa, buscar esse entendimento. Da diferença entre acreditar e que crer. E aqui diz, a saber, aos que creem no seu nome. Os que creem no seu nome. Então, com base nisso, quando você abre o seu coração e você o aceita, Jesus vem habitar dentro de você. Jesus vem habitar dentro do seu coração. Jesus vem morar dentro da sua pessoa interior. De que forma? Através do seu Espírito Santo. A palavra de Deus diz que vós sois templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo só pode vir a habitar em um coração, no interior de uma pessoa, que verdadeiramente está arrependida dos seus pecados, que verdadeiramente crê em Jesus e em tudo que Ele fez para nos salvar, e que verdadeiramente, de todo o coração, pediu para que o Senhor Jesus fosse o Senhor e o Salvador da vida dela. Aí você abre as portas e o Espírito Santo vem e habita em você. E a partir desse momento, o Espírito Santo habitando em você, te dando entendimento, te dando exortação, te acusando. Cada vez que você comete um pecado, aquilo vem e fala, nossa, eu cometi um pecado, isso é errado. Você já tem a consciência do que é certo e errado e tenta não praticar mais aquilo. Aquilo é regeneração de vida, mudança de vida. É nascer de novo, nascer do Espírito. Nascer do Espírito. Você começa a viver uma vida de fé e Jesus começa a viver em você a vida dele. As pessoas começam a ver em você, você é diferente, você está diferente, porque a vida que você está vivendo não é mais a sua,
mas é a vida de Cristo. Cristo está vivendo a vida dele em você, através do Espírito Santo. Isso é ser salvo. É por isso que aquela cruz ficou vazia. É por isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a partir desse momento, você tem o privilégio e o chamado, a obrigação de confessar a todos, sem vergonha, sem medo de nada, tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Deus me fez me reconhecer que eu sou um pecador. Deus fez eu reconhecer o lixo que eu era. Eu me arrependi disso, encontrei em Jesus a salvação. Ele me libertou. Seu gesto na cruz pagou os meus pecados, me libertou do pecado, me libertou da condenação, me deu uma nova vida, uma nova esperança. Hoje Ele habita em mim e tem transformado a minha vida. Dia a dia eu tenho tentado ser uma pessoa diferente, tenho buscado viver de acordo com o que Deus quer que eu viva. É do dia para a noite? É virando uma chave? Cada um é cada um. É dia a dia, um dia após o outro. Mas na certeza que estamos com Cristo e que o Espírito Santo habita em nós. Amém? Eu gostaria de deixar alguns versículos aí para vocês lerem. Anota aí. Não vai dar tempo de eu ler todos, mas eu gostaria que você lesse. Então, João, capítulo 3, versículos 13 ao 15. João, capítulo 3, verso 3. João 5, verso 24. João 6, verso 35. João 6, verso 40. João 6, verso 47. João 10, versículo 9. João 11, versículos 25 ao 26. João 14, versículo 6. João 14, versículo 23. Todas promessas, todas palavras de Jesus, falando que Ele é o caminho, Ele é o caminho, Ele é a salvação. Leia esses versículos. Melhor, leia o Evangelho de João, faça um propósito hoje. Você que já leu, não importa. Você que ainda não leu, vamos fazer um propósito hoje. Eu vou entrar nesse propósito junto com vocês. A partir de hoje, vamos ler o Evangelho de João todinho. Entender o plano da salvação de Deus na nossa vida. Entender o que fez Jesus por nós e o porquê que somos salvos. E a partir daí, com esse arrependimento do que nós somos e com a certeza de que Jesus fez na cruz por nós, nós possamos falar: Senhor, me arrependo do que eu sou, eu te aceito como meu Senhor e Salvador a partir de hoje, com o coração realmente contrito, arrependido, cheio de fé e de esperança naquilo que Deus pode fazer para a gente. E a partir daí, nessa condição, temos a certeza que somos salvos pelo que Cristo fez por nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aceitar a Cristo não é uma decisão de palavras nossas. É uma questão de regeneração. É entendimento do estado pecaminoso que somos. Arrependimento dos nossos pecados. Crer no que Cristo fez por nós e pedir que Ele seja o nosso Senhor e Salvador. Aí sim, temos a certeza da nossa salvação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar então para a gente terminar. Já deu o horário aqui. A gente começou um pouquinho atrasado, mas acredito que Deus, para passar toda a mensagem... faltou um versículo aqui. Romanos 10, capítulo 10, verso 9. Ia passando batido. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: olha só, prestem atenção. Isso aqui resume tudo o que nós falamos.
E está na Bíblia. Na minha, na sua. Evangelho, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a sua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito do coração. Ou seja, a sua confissão só vai ter valor se o seu coração estiver cheio dessa verdade. Se você só falar com o coração vazio, não significa nada. Vemos pessoas hoje confessando a Cristo como seu Senhor, com o coração totalmente vazio, por ignorância, por despreparo, por uma série de motivos, achando que vão levar uma vida a partir dali com a salvação garantida. Mas na verdade não estão. Culpa delas mesmas, de não buscarem o entendimento. E culpa de seus líderes espirituais, que lhes falta esse entendimento, esse discernimento. Está escrito aqui, Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo: se com a boca confessares que Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Está vendo da onde vem a nossa justificação para com Deus? Do coração, porque o coração não tem como se enganar. E a boca confessa a respeito da salvação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por esse entendimento. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor hoje, através da sua palavra, nos trouxe uma revelação importante, ó Pai. Uma revelação que vai mudar a nossa vida daqui para frente. Hoje temos o perfeito entendimento do que significa estar salvo. Temos que crer no nosso coração do gesto de Jesus na cruz. Se crendo no coração, temos a justiça. E com a boca, confessamos essa fé e essa crença. Mas isso tem que nascer primeiro dentro do nosso coração. Obrigado, Pai, por esse entendimento. Por esse entendimento. Muito obrigado pela sua misericórdia, Senhor, por nos trazer essa revelação que eu tenho certeza vai mudar a nossa vida. E vai mudar, Senhor, a vida das pessoas. Porque a partir de hoje, nós sabemos exatamente como devemos anunciar o Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Abençoe cada irmão que esteve aqui comigo esta noite e que o Senhor nos abençoe para estarmos aqui na próxima semana, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Um abraço. Deus abençoe você aí, Edgar Lugo, meu irmão, compadre lá do México, o Arlen e família, Rodrigo Carlos, Giane, Adriana, muito obrigado. Não sei se tem mais alguém aí, mas amém, que Deus abençoe todos nós. Fiquem com Deus, um beijão para vocês e até semana que vem. Tchau, abração.